Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Bitcoin, cara. Rapaziada, o bagulho tá doido, o negócio tá derretendo de um jeito absurdo. Vamos conversar bastante sobre isso aí ao longo do vídeo, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje, tá? Falando um pouquinho sobre tudo o que tá acontecendo no mercado. A minha voz está bem ruim, cara, eu ando bem mal de saúde ali com relação à gripe e tudo mais, enfim, eu tô bem mal de saúde e também vocês vão ficar ouvindo um barulho no fundo que tá acontecendo uma obra aqui no canto. Quanto a isso, não tem o que fazer, tá, gente? Mas vamos lá, cara, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje falando um pouquinho sobre o que tá acontecendo com o Bitcoin. Tem um monte de gente desesperada e é para estar mesmo, tá? Até porque se você estiver posicionado nesse momento com muita grana no Bitcoin, cara, quanto a isso não tem o que fazer, tá? Se você está fazendo hold, você tem que entender que acontece variação no mercado. Então eu vou mostrar uma notícia para vocês aqui que tem muita gente falando que a gente não está nem próximo do fundo ainda. Olha essa notícia, por exemplo, né? O Bitcoin pode cair mais 50% segundo o fundador da CoinGecko, que seria o Bob Ong, para você que não conhece, né? Ele botou aqui uma tabelinha bem interessante mostrando os ciclos anteriores que vale a pena a gente ficar de olho, porque é o seguinte, né? O ciclo que aconteceu, por exemplo, de 2013 até 2015, a gente chegou a ver um pullback de 82% de desvalorização do topo, assim como aconteceu também aqui em 2017 e 2018, que a gente teve também um pullback de 83%, né? Uma desvalorização de 83%. Se a gente botar isso aí como média, cara, até agora, por exemplo, a gente só teve uma desvalorização de 59% da máxima histórica, que foi em 67.167 dólares, tá? E se a gente for usar essa mesma métrica de todos os ciclos anteriores, né? Por isso que ele escreveu aqui embaixo, né? Faça o que você quiser com essa informação, mas vamos fazer, né, o cálculo básico se fosse acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu nos ciclos anteriores, que foi mais ou menos ali um pullback de 82 a 83% de desvalorização da máxima histórica. Então, fazendo essa conta, cara, a gente consegue entender que se fosse acontecer a mesma coisa, a gente teria ali um fundo por volta de 12 mil dólares, tá? Mas aí é que tá. Logo embaixo a gente consegue ver aqui uma resposta desse Chris. Cara, esse Chris é um cara muito respeitado no mundo cripto, inclusive o CZ segue esse cara no Twitter e tudo mais, é um cara muito grande e ele falou aqui, cara, olha só, a gente tem duas coisas aí para ser comentadas sobre o que você acabou de falar em cima, né, mostrando esses ciclos anteriores. Então ele fala aqui o seguinte, tá? A boa notícia é que a gente tem todos esses ciclos passados para entender o que pode vir a acontecer no futuro. Aí embaixo ele completa e fala assim, a má notícia é que é a seguinte, isso aí não significa nada pra gente, não significa que o Bitcoin não pode simplesmente ignorar tudo que a gente está fazendo de conta aqui e romper, por exemplo, esses 12 mil dólares e continuar caindo que nem um maluco. E cara, é assim que o mercado sempre tem que ser interpretado, né? Você sempre vai ter o passado para utilizar ali como base de análise e base também de estatísticas para entender o que pode acontecer no futuro, mas nada é 100%, literalmente nada é 100%, tá? Nenhum tipo de projeção que você venha a fazer vai ser 100%, porque você sempre vai estar utilizando dados passados como base naquele estudo que você está fazendo, certo? Então, cara, depois de falar um pouquinho sobre isso aqui pra vocês, vamos fazer uma análise do gráfico pra entender o que tá acontecendo nesse momento. Então, rapaziada, eu acabei de maximizar aqui o gráfico na tela e a primeira coisa que eu quero falar com relação ao Bitcoin é a seguinte, tá? É interessante da gente perceber como o Bitcoin está desvalorizando de um jeito absurdo. Por exemplo, hoje a gente chegou a ver ali ele batendo 15% de desvalorização no gráfico diário, que realmente é um negócio totalmente fora da curva para o Bitcoin, tá? E em contrapartida, a gente consegue ver que a dominância permanece num topaço. A gente tá aqui em 47% de dominância do Bitcoin, né? O mesmo topo que aconteceu aqui em outubro de 2021, que quando começou a cair de um jeito absurdo, mas nesse momento a gente vê a dominância em 47%, enquanto o Bitcoin está custando por volta dos seus 23 mil dólares. Isso é uma informação muito importante de ser comentada, cara, porque a última vez que a gente viu ele batendo 47% de dominância, ele estava próximo aqui do topo histórico, que foi mais ou menos aqui os seus 67 mil dólares. E agora ele também está batendo 47% de dominância, porém ele está em uma baixa absurda, tá? Então, dito isso, vamos fazer uma análise do gráfico nesse exato momento. Cara, eu vou ser bem sincero com relação ao que eu penso sobre o Bitcoin nesse exato momento, beleza? Cara, olha só, cara, já é o 7º dia, eu vou botar aqui a setinha, tá? Já é o 7º dia, rapaziada, que a gente tá vendo o Bitcoin fechando o candle vermelho um atrás do outro. Então, na minha opinião, não vai ser aqui nos 24 mil que ele vai conseguir segurar todo esse movimento de baixa. Ele já tá para romper essa regiãozinha aqui dos 26 mil dólares há muito tempo. Olha quantas vezes ele tentou romper e não conseguiu. Agora que ele conseguiu de fato fazer esse rompimento, na minha opinião, ele não vai conseguir segurar nesse ponto de 24 mil dólares que está sendo representado somente por esse enrosco que ele causou aqui, né, na primeira vez que ele tentou fazer o rompimento dessa região. Então, para mim, o alvo de toda essa queda que está acontecendo agora seria a região de 20 mil dólares e eu vou te mostrar o porquê, tá? Os 20 mil dólares, ele já é um ponto importante, né? Já é uma resistência natural por si só, por ser um número arredondado. Eu já falei isso aqui várias vezes. Qualquer número que é arredondado
no mercado ele tem uma significância maior. Então, sei lá, quando o ativo estiver batendo $1.000, é importante, 2.000, 3.000, 4.000, qualquer número que é arredondado tem uma significância maior, porque é chamado de resistência natural. Então, por si só, já é um ponto importante. E também pelo que ele representou aqui no gráfico. Presta atenção. Só de puxar uma linha, cara, você consegue ver como que foi complicado do Bitcoin romper de fato essa região de $20 mil. Aqui em 2018, por exemplo, você viu que foi a máxima histórica. Ele fez todo um pullback antes de conseguir fazer o rompimento de fato. Aqui agora em 2021, quando ele foi tentar mais uma vez fazer o rompimento dessa região de $20 mil, ele precisou de 3 tentativas. Ele bateu a primeira vez, fez um pullback, bateu a segunda vez, fez um pullback, e da terceira vez que ele conseguiu de fato, né, passar para cima ali dos $20 mil e ficar trabalhando durante esses 2 anos aí acima dessa região. E agora, cara, ele tá voltando para testar essa região, e é por isso que eu tô falando que seria, né, um ponto muito importante para o Bitcoin. Inclusive, cara, vou dar um zoom aqui agora para falar uma coisa para vocês, viu? Eu vou traçar uma linhazinha aqui por volta dos $20 mil, para você ter uma noção do ponto que a gente tá falando, é mais ou menos nessa regiãozinha aqui. Então vamos aos possíveis cenários de movimentação para os próximos dias, tá? Primeira coisa, vamos supor que o Bitcoin consiga segurar de fato nessa região aí que ele tá trabalhando agora, que seria a região de mais ou menos $24 mil. Vamos supor que no dia de hoje ele trave nessa região, não consiga, né, fazer o rompimento, e ele vai começar a enroscar nessa região, ou seja, ele vai começar a fazer toda uma acumulação em volta dessa regiãozinha. Qual seria a movimentação plausível para acontecer nos próximos dias? Seria ele fazer uma acumulação e logo depois fazer um pullback próximo da região de fundo anterior, que seria por volta aqui da regiãozinha dos $30 mil de novo, tá? Ele faria aqui um pullback nessa região para continuar caindo. Por quê? Porque a movimentação toda é de baixa, então não tem como a gente ficar vendo alta acontecendo nesse momento. Não, a movimentação plausível é que ele venha a parar em um ponto para fazer pullback próximo à região de fundos anteriores para continuar caindo. Até que a gente consiga ver um movimento de alta, vai demorar um pouquinho, tá? Então, como eu falei para vocês, por mais que ele segure por volta dessa região de $24 mil agora, o alvo dessa queda seria por volta dos $20 mil aqui embaixo. Então, esse pullback seria literalmente para ganhar força suficiente para continuar caindo até o seu ponto de alvo, que seria por volta da região dos 20 mil, tá? E agora vamos ao segundo cenário possível, que seria ele simplesmente continuar caindo até a região que eu estou comentando aqui, que seria a região de $20 mil, tá? Se ele continua caindo até a região de $20 mil, beleza, vamos ver como é que ele vai respeitar aquela região, se ele literalmente vai respeitar ou se ele vai continuar rompendo de fato, né? Como eu falei, não tem como a gente fazer nenhum tipo de previsão, mas a gente tem que ser reativo. Então, caso ele chegue aqui por volta da região de $20 mil e consiga segurar nessa região, então qual seria a movimentação plausível? Exatamente o que eu acabei de falar sobre o ponto de $24 mil, só que agora tendo como base o ponto de 20 mil, que seria o quê? Seria um pullback próximo à região aqui, ó, de fundos anteriores para continuar caindo. Yuri, então você está falando que ele vai bater no 20 mil e vai depois tentar romper de novo? Sim, é assim que funciona qualquer tipo de movimentação. Se ele não rompeu da primeira vez, ele vai tentar fazer um rompimento da segunda vez. Caso ele não consiga, né? Caso ele falhe essa movimentação, né? Ele venha a falhar, aí sim a gente vai começar a ver, né, uma movimentação de alta possível acontecendo no ativo. Mas até então, a gente tem que entender que ele está tentando localizar um alvo para tentar segurar nesse ponto e aí sim ele começar a engrenar em uma movimentação de alta no futuro, tá? Então, só para resumir tudo que eu acabei de falar, ponto de interesse dessa queda é o ponto de $20 mil. Por mais que ele venha a segurar por volta da região de 24 mil, ele simplesmente deve fazer um pullback próximo à região de fundos anteriores para continuar caindo até o seu alvo principal, que na minha opinião seria o alvo aqui próximo da região de $20 mil, que é um ponto muito importante para qualquer ativo do mercado, né? Claro que nenhum ativo chegou a bater 20 mil, só pouquíssimos bateram, né? Mas, né, a gente sabe que é um ponto de interesse de qualquer ativo, porque é um ponto redondo, é um ponto importante, assim como foi aqui os 30 mil aqui em cima, que ele ficou trabalhando nessa região quase um mês, a mesma coisa pode acontecer quando ele bater aqui a região de $20 mil, beleza? Então, cara, basicamente a análise de hoje era para falar um pouquinho sobre isso. Se você gosta, cara, desse conteúdo sobre análise gráfica, sobre Bitcoin, por gentileza, deixa um feedback bem maneiro nos comentários. Uma coisa que eu queria falar é com relação, cara, ao sorteio do último vídeo. Fica tranquilo, cara, que eu acho que eu não vou nem fazer sorteio. Acho que eu vou simplesmente distribuir NFT para todo mundo que fez, né, o que eu combinei lá no último vídeo, que seria comentar botando ali a sua wallet do lado, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Se você gosta desse conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, valeu, tchau, tchau.